Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor e hoje é dia de falar de fone interessante. Eu tô falando do Yanyin Canon 2, que obviamente é a segunda geração do relativamente bem sucedido Canon 1 e essa versão traz exatamente a mesma configuração do primeiro, com 4 armaduras balanceadas e um falante dinâmico de 10mm por lado com um diafragma de biocelulose que rende uma história interessante. Para quem não sabe, diferentemente da celulose que a gente obtém por fontes vegetais, também conhecida como papel, a biocelulose é produzida por bactérias chamadas Acetobacter A7, que produz membranas ultra finas desse material, da ordem ali de 200 a 400 angstroms, e a pesquisa com esse material para uso em equipamentos de áudio rendeu uma patente entre a Sony, a Ajinomoto, aquela mesma do tempero, e o Instituto de Pesquisas em Polímeros e Têxteis para Tecnologia e Ciência Industrial. E aquele que talvez seja o fone mais célebre e acho que um dos primeiros a empregar um falante assim é o glorioso Sony MDR R10, que foi uma edição especial limitada da Sony lançada em 1989, que hoje é bem raro e caro, sendo que quem tem não vende. E o lance por trás desse material, além da aura do Sony R10, é que dizem ser algo que traz capacidades que aliam a qualidade de um diafragma feito em metal à velocidade de resposta das armaduras balanceadas. E claro, é um material super fino, tem fibras mais longas que a celulose vegetal, conferindo também mais resistência e pode ser produzido em diferentes substratos para diferentes objetivos e também pode ser cultivado ali em praticamente qualquer formato que você desejar. Mas obviamente com todas essas qualidades a biocelulose é um material bem caro, principalmente porque não se consegue uma boa escala de produção industrial para ele. E também há quem diga que ele está mais sujeito a estragar, principalmente por uma deterioração causada por outros micro-organismos. E a Yanyin, para quem não conhece, é uma fabricante de fones chinesa relativamente pequena, mas tem um portfólio interessante com fones até caros para os padrões de Hi-Fi, sendo que o mais barato deles é o Aladdin, na casa dos $250, e até hoje eu só ouvi falar bem dos fones deles, e o Canon 2 aqui é o único que eu pude ouvir de fato, e já te adianto que eu gostei bastante. E ele é um fone bem eficiente, com seus 112 dB por miliwatt em 27 ohms, tocando bem até daquela saída de fones da TV Telefunken da casa da sua avó. Ele também é um fone com formato que eu particularmente gosto muito, que além de boa vedação, tem um ajuste firme e confortável e se parece com diversos outros fones do mercado que eu já testei, tipo os Thai Audio, o Leisurely e os Kiwi Ears. Para citar alguns, o isolamento dele é bem bom e eu dou uma nota 3,5 numa escala de 1 a 5, junto com um cabo de excepcional qualidade, confortável, luxuoso e nada embolento. O Canon, gente, vem nessa caixa que nem é grande demais, nem pequena demais, é um tamanho ok, tá? E aqui, ó, belongs to the audiophile, pertence ao audiófilo. E aqui a gente tem um encartezinho simples também, falando que é uma chegada nova. Aqui teria a case, que eu já tirei, tá? E aqui a gente tem interessante, cara, que ele vem com um cartãozinho aqui, quer ver? Ele vem com, tipo, um cartão VIP, tá ligado? Tipo, você é VIP, massa, pertence ao audiófilo, tá legal. Só a seleção de ponteiras que eu achei simples demais para um fone desse patamar de preço, tá? São 4 pares de ponteiras simples, né? Daquele siliconão basicão mesmo. Eu acho que um fone desse patamar de preço merecia coisa melhor. A case é bem maneirinha, é tipo aquela que vinha no Team Hi-Fi P1, saudoso Team Hi-Fi P1. Parece muito com ela, sabe? É um pouquinho mais rebuscada sim, mas parece bastante com ela. Aqui a gente tem uma ferramentinha, tipo aqueles extratores de chip GSM de celular, sabe? Só que é para mexer nas chavinhas, que eu já vou mostrar aqui. E o Canon tem esse cabo que é bom, tá? Um cabo muito bom, muito bacana, tá vendo? Super bonito, super rebuscado, muito bem feito, bem acabado também. Conectores de alta qualidade, como vocês podem ver aí, ó, os conectores são bem legais. E o fone é daquele tipo em resina moldado universal, que é bem comum em fones desse patamar de preço, né? Você tem vários da Thai Audio aí. Sai cabo, rapaz, o cabo nasceu aqui, pronto, saiu. E aí vocês podem ver que ele é todo feito em resina, moldado universal, bacana, o bocal é de metal, tá? Então ele é todo bem feitinho, nos moldes aí dos fones Hi-Fi modernos de boa qualidade. E aqui você tem as chavinhas de tuning, tá vendo? Elas funcionam mesmo, tá, gente? Eu vou falar para vocês logo, elas atuam mais na região grave. Opa, mas a câmera tá dificuldade de focal. Um pouquinho mais perto aí, ó, tá vendo? E aqui com essa chavinha você vem aqui e opera cada uma delas para alterar os graves. Ele fica bem mais gravudo quando as duas chavinhas estão ligadas, tá? É um fone bem feito, tá mais ou menos em linha com o patamar de preço de outros fones em termos de construção. Faltou realmente um kit de ponteiras um pouquinho mais bacana. Bora então para a parte mais importante desse vídeo, que é o som do Canon 2. Escutando esse fone pelas primeiras vezes aqui, ele se mostrou com uma personalidade bastante all-rounder, né? Se dando bem com
tudo e com uma pegada que me lembrou bastante o Shenzap, de um jeito que soa quente e envolvente e ao mesmo tempo é bem resolvido, com um brilho muito bem colocado. E eu costumo falar aqui que eu classifico fones assim, quando eu tô ouvindo ele ali, cara, e viajo na maionese, tá? Sacou? Tipo, eu tô numa audição mais crítica ali, avaliando o som do fone, e eu acabo esquecendo que eu tô avaliando e passo simplesmente a ficar curtindo música lá e viajo, sacou? O Canon, inclusive, tem daquelas chavinhas de tuning que normalmente complicam bastante a vida de quem tá avaliando aqui, eu particularmente não curto muito, mas aqui nem foi muito o caso, o que elas fazem é somente dar um leve boost nos graves, e como ele tem duas chaves, supostamente teríamos 4 tunings diferentes, mas a realidade é que qualquer uma das duas chavinhas ali individualmente tem exatamente o mesmo efeito nos graves do fone, e as duas juntas meio que somam esse boost individual de cada uma, amplificando esse aumento nos graves. Vamos aos destaques, e que eu achei muito bom no Canon 2 é a ótima transparência com a capacidade de gerar uma atmosfera envolvente e ao mesmo tempo bem espacial, com um palco que, embora não seja muito grande, é muitíssimo bem resolvido e coerente. Uma gravação que ficou muito legal nesse fone aqui é a I'm Confessing, do Arno Domineros, mas qualquer outra música desse álbum ficou muito legal, que te coloca, cara, sentado numa mesa ali na frente do palco, ouvindo os músicos bem na sua frente, tocando ali, e o resto da plateia bem distribuída naquela ambiência que ele é capaz de gerar. É bem legal. É o tipo de sonoridade que pra mim é bastante envolvente e imersiva, que brilha em gravações desse tipo. Como eu falei, o tuning dele lembra do Shenzap, principalmente pelos graves e médios mais quentes. E, cara, o Canon entrega graves carnudos, dinâmicos, com bastante chão e de ótima qualidade, que são mais pra frente, está com um boost muito bem colocado, mais concentrado nos subgraves, mas ainda longe de ser inchado, sacou? Qualquer coisa ou qualquer defeito do tipo. E eu achei bom demais escutar aqui de música eletrônica a metal, ainda podendo dar mais um boostzinho ali, usando as chavinhas, sacou? Pra quem quer mais um peso extra nos graves. Os médios são quentes, com aquela pegada mais envolvente e soam bem agradáveis, mantendo boa abertura, timbres de excelente qualidade que, mesmo com esses graves mais pra frente, eles soam desabrochados, as vozes são abertas, sabe, se destacam. Eu ouvir metal nesse fone é realmente uma experiência muito boa, porque o vocal consegue se destacar do resto, sabe, mesmo com o baixo, bateria, guitarra comendo solto na música ali, você consegue ter um destaque do vocal, isso é muito bom. E na minha percepção, esses médios nele soaram bem claros, eu imagino que por ele ter mais atividade na região aguda do brilho e bastante extensão também, embora no geral ele mostre médios com o corpo bem correto, essa atividade nos agudos faz alguns médios mais estridentes parecerem um pouco mais leves, tipo violinos, por exemplo, e eu acredito que isso acontece em função desses harmônicos mais altos que esses instrumentos geram, junto com essa maior atividade do Canon na região do brilho, que acaba tirando um pouquinho de peso de alguns instrumentos específicos, mas sinceramente fica longe de ser aquela parada que soa magra, sacou? E como eu disse, isso só rola para instrumentos mais estridentes. E é inevitável fazer uma comparação aqui com um dos meus fones mais queridos dos últimos tempos, na faixa dos $300, que é o TiAudio Hype 2, e os dois têm construções bem semelhantes, com cabos luxuosos, um kit bem decente, e o Canon acaba levando a melhor porque ele traz uma case mais interessante e a possibilidade de ajustar o tuning. Na sonoridade, em linhas gerais, o Hype 2 soa melhor e mais correto aos meus ouvidos, só que o Canon não fica para trás e eu acho que ele é melhor para quem gosta de mais graves e uma sonoridade mais envolvente, mais quente. O Hype 2 tem graves de melhor qualidade, mas menos carne e soa mais próximo de algo que eu consideraria neutro, com médios mais corretos e agudos para mim superiores em qualidade e resolução. Bora então para nossa conclusão, já vai deixando o tradicional like da massa, comenta aqui embaixo se você já testou algo da Yanyin e, claro, se inscreve aqui no botãozinho vermelho caso ainda não seja inscrito aqui. Já deu para ver que eu gostei bastante do Canon 2, que traz várias qualidades como um tuning acertado e que se dá muito bem com tudo. É também muito bem construído com um ótimo kit e bastante confortável para mim. Eu vejo esse patamar de preço ali dos $300, $400 como uma concorrência brutal, porque aqui, cara, a gente já encontra Moondrop Blessing 3, TiAudio Hype 2 que eu falei, Softears Studio 4, que é um pouquinho mais caro, mas ainda tá próximo ali, todos excelentes, mas cada um com uma proposta um pouco diferente uma da outra. E nesse meio, bicho, eu classificaria o Studio 4 como uma referência, o Blessing 3 para quem gosta de médios com mais foco e mais abertos, o Hype 2 com um tuning mais all-rounder ali, excepcional, que não faz absolutamente nada errado e tem excepcionais agudos e graves. E nesse hall da fama, o Canon 2 entra como um excelente all-rounder também, só que de sonoridade mais envolvente, com uma sensação mais espacial e bem resolvida e graves mais pra frente também de ótima qualidade. Então sim, gente, nesse patamar de preço eu recomendo o Canon 2 para quem tá procurando um ótimo fone, mas com essa pegada que eu falei, sacou? Nesse patamar de preço tem muita coisa boa, mas com essa pegada mais envolvente, só que bem resolvida e ainda com graves bem legais para quem gosta, eu acho que o Canon 2 sim é uma recomendação minha, mas claro, levando em conta tudo que eu falei aqui. E o Canon 2 foi enviado pela própria Yanyin, que não pediu para falar nada sobre o fone, somente para eu dar minha opinião sincera aqui. Valeu demais e muito obrigado a vocês também por verem esse vídeo até o final. Um abraço, até a próxima e valeu!